pois até os vilões têm um passado. Com a Victoria não foi diferente, e ela teve um passado miserável. Olá pessoal, eu sou David Stefantins e este aqui é meu canal Imaginando. Nesse vídeo aqui estarei abordando a vida da Victoria, onde esse aqui é um quadro que eu já venho fazendo aqui no canal. Depois vocês dão uma olhadinha nos cards para vocês verem também outros vídeos que eu já fiz, igual esse que vocês vão assistir agora. Já trouxe a Alice, o Carlyle e agora chegou a vez da Victoria, que é uma das vilãs que acontece na saga de Crepúsculo. Onde eu falo desses personagens através desse livro aqui, Crepúsculo, Guia Oficial Ilustrado da série. E esse aqui é um verdadeiro dossiê de todos os personagens que acontecem ali, que aparecem na saga Crepúsculo. E a Victoria é um deles, e esse vídeo agora vai ser dedicado a contar a história do passado dessa mulher que acabou ali, vocês sabem, né, o final dela, mas vamos lá que eu vou contar pra vocês o que os outros livros principais e os filmes não contaram sobre a Victoria. Victoria nasceu ali nos anos 1550 e foi transformada ali no finalzinho dos anos 1560, com ali seus 18 anos de idade. Gente, de novo, trazendo aqui esse ponto sobre os personagens de Crepúsculo, né, porque a gente vê as atrizes que fizeram a Victoria nas adaptações e elas não parecem ter 18 anos de idade, parecem ser umas mulheres mais maduras. Mas, enfim, vamos continuar. A Victoria da Inglaterra, aonde suas habilidades como vampira é ali conseguir fugir, escapar dos seus inimigos. E mais pra frente vocês vão entender mais quando eu vim falar sobre essas habilidades dela, sobre poder fugir de inimigos. É até meio estranho, né? Mas vai fazer sentido quando eu começar a contar a história dela aqui pra vocês. Como eu já falei aqui, a Victoria nasceu na Inglaterra, na metade do século XVI, onde ela vivia ali com sua mãe, que era uma criada, que acabava cuidando ali da cozinha de seu pai. Victoria era a segunda filha ilegítima da sua mãe, aonde ela tinha a sua irmã, a Anne, né, que era a primeira ali, a sua irmã mais velha. E elas duas também acabavam sendo criadas, né, nessa casa, que ajudava ali a sua mãe. Então elas não tiveram muito acesso à educação, na verdade nem um pouco, pois elas passavam seu tempo cuidando dessa casa, servindo essas pessoas. E elas eram muito exploradas nisso, né? Elas não seguiram uma infância como as outras crianças, pois elas pegavam muito duro tendo que trabalhar ali para fazer os serviços que era necessário dentro daquela casa, e que as pessoas estavam explorando ela desde criança. Anne, sua irmã mais velha, desde criança já atraía um despertar nos olhos das pessoas, já que ela era muito bonita, assim como sua mãe. Isso era motivo de falância, né? As pessoas falavam muito sobre a beleza dela, enquanto que a Victoria, embora ela fosse também um pouco bonita, né, tivesse os olhos ali verde e o cabelo ruivo, inclusive as pessoas chamavam muito ela de olhos enfeitiçadores. A Victoria, ela não tinha muita sorte no dia a dia dela. E essa beleza da Anne, da irmã da Victoria, serviu com que ela meio que fosse ali mais pro caminho de uma dama, de uma lady, que elas trabalhavam para essas pessoas, enquanto que a Victoria ficava mais mesmo ali na cozinha, junto com a sua mãe, cuidando ali das coisas que era preciso naquele local e do resto da casa. E o dono dessa casa, ele era um homem muito agressivo, do qual ele era acostumado a espancar as crianças por qualquer motivo, e ele sempre ia pra cima delas com muita ira, e isso fazia com que as meninas, né, tanto a Victoria como a Anne, começassem a se esconder dele para evitar que elas fossem espancadas por ele. Sem falar também que ele era muito libertino, então isso era mais motivos para fazer com que as meninas se escondessem dele. Mas por Victoria ter esses cabelos de fogo aí, né, esses cabelos ruivos, era muito simples de encontrar ela, e toda vez que ele encontrava ela, ele estava muito irritado e acabava batendo nela, e era a pisa que ia ser para todos os outros e apenas nela, pois ele já estava muito irritado, né, quando ele não conseguia encontrar as crianças, e vingava todo, despejava sua raiva, sua ira ali apenas na Victoria. Foi daí que começou a fazer com que a Victoria fosse treinando cada vez mais para ser uma boa pessoa, para poder se esconder desse homem que era terrível com ela. Embora esse emprego fosse tão ruim, era o que fazia com que elas pudessem conseguir alimentos, né? Mas as irmãs acabaram decidindo que ia fugir ali quando a Victoria ainda tinha seus 12 anos de idade. E assim foi feito isso, porque Anne, sua irmã mais velha, já estava assustada, com medo do que poderia vir a acontecer com a Victoria, já que ela era muito espancada e acabava criando muitos hematomas. E esse homem terrível, ele não media as forças dele para bater nessas crianças. Tudo isso acabou sendo ali o gatilho para fazer com que elas
acabassem fugindo dessa casa e desse local que elas acabavam trabalhando. Mas assim, não foi uma boa ideia, pois veio o inverno e com isso veio o frio e elas acabaram não conseguindo algum outro emprego, e junto com tudo isso veio a fome nessas duas crianças, que foi a Victoria e a Annie. E aí foi quando a Annie acabou tomando uma decisão drástica. Ela acabou se unindo ali, né, trabalhando para um cafetão, com a condição que a sua irmã mais nova, Victoria, fosse morar junto com as outras mulheres e ali poder também ter um lar para ela, podendo fazer com que a Victoria também pudesse ter um lar e fugir dos frios de Londres. E para Annie isso foi muito mais pior do que quando elas estavam trabalhando ali naquela casa daquele homem muito violento, mas era melhor do que ela estar nas ruas frias de Londres, onde ali elas iriam estar podendo estar segura do frio e também da fome que estava drasticamente maltratando as meninas. E uma certa noite, Annie acabou saindo, né, para atender um cliente, e com essa saída dela, nunca mais ela iria voltar naquele lugar. Victoria acabou ficando desolada, sozinha, né, novamente no mundo, agora ela perdendo a sua irmã, não tinha mais ninguém. O cafetão ficou muito furioso, pois ele tinha perdido uma das suas garotas, que trabalhava para ele, fez com que a Victoria acabasse ocupando esse lugar da Annie. E assim, Victoria, ela perdeu completamente a liberdade dela. Ela não se tornou só uma garota de programa, ela acabou perdendo a liberdade dela, porque esse homem explorava muito ela e ela se tornou uma prisioneira. Mas a Victoria já vinha ali com sua artimanha de conseguir fugir e escapar, né, das pessoas, e isso veio lhe causar muito bem nesse momento, pois foi através dessas habilidades que ela acabou adquirindo com o tempo e fez com que ela conseguisse fugir ali daquela casa, fugir daquele cafetão que prendia ela dentro daquele local. E agora com Victoria de novo nas ruas de Londres, passando frio, fome, não tinha como tomar banho, ela acabou se tornando meio que uma invasora. Então, diante de todo esse cenário que a Victoria se encontrava agora, ela sendo essa invasora, ela entrava nas casas das pessoas sorrateiramente, né, para com que as pessoas não notassem que ela estava ali, e acabava conseguindo dormir ali no lugarzinho sem ninguém poder ver ela, e também pegava um pouco de comida, assim, um mínimo, para fazer com que ninguém notasse que ela passou por aí. E isso acabou encaixando muito bem. Ela percebeu que realmente dava para ela conseguir viver assim, e ela começou a invadir várias casas durante a noite, quando os donos estavam ali dormindo, e ela sempre pegava um pouquinho de comida, mas sempre com moderação para ninguém notar que ela passou por ali. Até mesmo, gente, os cachorros não conseguiam sentir a presença dela. Para vocês terem ideia como a Victoria acabou sendo uma ótima pessoa para escapar, fugir ali das pessoas sem deixar nenhum rastro. E isso explica muito como Victoria agiu durante os 4 livros, né, e os 5 filmes, porque a gente vê ali que realmente a Victoria já adulta, ela tinha uma grande capacidade de conseguir fugir das pessoas, e era muito complicado dos Scully, os lobisomens, conseguir capturar ela, porque realmente a mulher era boa para conseguir fugir. E antes de prosseguir com o vídeo, eu quero pedir para você que é novo por aqui, inscreva aí, seja muito bem-vindo. Conto muito com a inscrição sua. Se você se inscrever, deixa aí um comentário informando que você é novo por aqui, que eu quero te dar as boas-vindas no próximo vídeo, com seu comentário aqui aparecendo no vídeo. E irei ter muita gratidão se você se inscrever aqui. Esse canal eu falo aqui sobre literatura, como vocês estão vendo. Trago esse tipo de vídeo aqui, que é um quadro do qual as pessoas gostam bastante. Então, você vai ver esse tipo de quadro aqui. Faço unbox, falo sobre as minhas experiências com livros, trago vlog também, faço indicações de livros, critico também quando tem que ser criticado. Mas eu creio que se você é um leitor ou não também tá querendo começar aí no mundo da literatura, aqui vai ser uma boa você tá se inscrevendo e tá recebendo meus conteúdos. E não esquece de deixar seu comentário aqui pra eu estar te agradecendo no próximo vídeo e mostrando seu comentário, tá bem? Tamo combinado? Se inscreve aí. Victoria, quando completou seus 15 anos de idade, conseguiu até que enfim um emprego ali fixo, que era estável, aonde era ajudante de cozinheira, e logo quando ela ficou sabendo que surgiu essa vaga, ela não pensou 2 vezes e correu pra lá. Eu creio que suas habilidades que ela já tinha tido ali quando ela ainda era criança, fez com que ela conseguisse também se destacar, né, pra conseguir esse emprego, já que ela trabalhava também na cozinha de outras pessoas, e isso veio lhe caber bem nesse momento. Victoria ficou muito feliz, pois era algo estável. Ela realmente conseguiu algo que fazia com que ela conseguisse escapar da fome e do frio, e ela começou a ter uma vida melhor ali, embora o livro informa também que ela não apanhava tanto com frequência. Eu acredito que ela também chegou a ter alguma experiência negativa com esse lugar, mas ela viu que era bem melhor comparado sobre suas experiências que ela tinha acabado passando aí com aquela casa onde ela era espancada e com o cafetão também. Mas quando ela achava que tudo estava indo bem, sinais começaram a mostrar que realmente tudo estava para se acabar
acabar de uma vez só. Pois em um dia ali qualquer, quando ela estava realizando algumas compras de alimentos, o cafetão acabou encontrando ela de novo e ela viu que ele viu ela e ele seguiu ela. Mas nós estamos falando da Victoria, a garota que é ótima para se esconder, e ela conseguiu despistar dele, sendo que ela sabia que isso era só uma questão de tempo até ele encontrar ela de novo e tudo ia acabar novamente, pois ela ia acabar caindo nas mãos desse homem e certamente tudo ia ser muito mais pior do que foi o seu passado junto com esse homem. Então Victoria começou a cogitar fugir da cidade, né, sair daquele lugar e ir ali pro campo, mas ela não sabia, ela não tinha certeza se ela conseguiria viver novamente, ter uma vida mais estável fora ali da cidade. E ela ficou muito na indecisão, pois ela não sabia se isso realmente era uma boa ideia, se ela iria conseguir sobreviver no campo, se ela ia conseguir algum emprego ou algo do tipo que fizesse com que ela pudesse ter pelo menos alimento. E foi em uma noite da qual parecia que as coisas iriam voltar pro trilho, onde existiria a esperança novamente para Victoria. Mas foi uma esperança que ao mesmo tempo foi muito boa, foi também muito estranha, pois quando ela se acordou ali no seu quartinho, né, no pequeno quarto que ela tinha no sótão, ela acabou vendo ali sua irmã, Annie, viva no recanto da parede olhando para ela. Victoria ficou eufórica, pois ela estava novamente encontrando a sua irmã. E quando ela se aproximou dela, né, com toda aquela euforia, toda aquela felicidade de ver que sua irmã estava viva novamente, a sua irmã se afastou dela, meio apreensiva. E foi aí que a Victoria viu que, embora ela sua irmã que estava ali, ela estava diferente. Ela estava realmente muito mais bonita do que ela já era, sendo que aquele seu tom de pessoa saudável, sobre um tom de rosas na bochecha que sua irmã tinha, não estava mais presente. Ela estava agora uma pessoa pálida. Embora ainda tinha os traços ali da sua irmã e a beleza que ela tinha, Victoria conseguiu notar que tinha algo diferente na sua irmã, que estava ali parado diante dela. E não só na aparência da Annie que chamou a atenção da Victoria, como também um movimento muito rápido que ela conseguia fazer. A Victoria nunca viu nenhum ser humano ter aquela velocidade que a Annie tinha a se locomover ali próximo dela. Essa volta da Annie para sua irmã, né, a Victoria, era para saber se sua irmã Victoria estava bem. Ela estava muito preocupada com ela, então ela se permitiu visitar a Victoria. E nesse encontro, a Victoria começou a falar do que tinha acontecido com ela, tudo o que fizeram com ela depois que a Victoria e a Annie acabaram cortando o contato. E vendo tal cenário, Annie ficou muito comovida com o que ela escutou da sua irmã e também muito triste sobre o que a Victoria tinha passado. Então, Annie sabia que Victoria estava muito em risco e acabar com a vida do cafetão não era uma boa escolha, pois ela sabia que ele só era um dos problemas que a Victoria poderia estar passando, sendo a pessoa que ela era, né, ali naquele momento. Então foi quando a Annie começou a cogitar, ter uma ideia que ia mudar completamente a vida da sua irmã. Annie perguntou a Victoria se ela confiava nela, se ela acreditava que tudo que ela fosse fazer pra ela era pro bem da própria Victoria. E Victoria disse que sim. Então assim, Annie pegou a Victoria como se ela fosse uma boneca, né, e colocou ali perto da janela do sótão e acabou pedindo desculpa pra Victoria e ali mordeu. Depois que Victoria se acordou, agora transformada em um ser chamado vampiro, ela estava em uma linda casa de campo, aonde estava presente ali também junto com ela 4 mulheres, das quais eram as mais lindas que ela já tinha visto, entre elas a sua irmã Annie. E elas se apresentaram para ela como Hilda, Mary e Heidi. E esse nome Heidi segura ele aí, aonde ela era mais bonita entre elas. A beleza dela era algo assim intocável, superior a qualquer coisa que Victoria já tinha visto em qualquer lugar que ela já tinha passado. A beleza da Heidi era muito diferente de qualquer outra mulher que ela já tinha visto. E foi a Heidi também que acabou transformando a Annie em vampira e depois deixou ela livre, né, pra ir em busca da Victoria pra ver como é que ela estava. E foi quando a Annie acabou encontrando Victoria e trouxe a Victoria junto com ela. E agora, com essas 5 mulheres juntas, elas iriam poder viver a vida delas sem medo, sem estar se preocupando com as ameaças que poderiam rodear elas como mulheres dentro de uma sociedade. E assim elas viveram bastante juntas dentro de um tempo de 2 anos. Até que Hilda resgatou uma outra mulher, a Noela, mulher da qual ganhava ali a vida nas ruas de Lisboa. Mas assim, o que parecia que ia se encaminhar para tudo de bom agora, novamente, com essa nova integrante aí, eis que vem a nuvem escura para atrapalhar a vida dessas mulheres. Com Noela ainda sendo uma recém-criada, eis que aparece os Volturi. Sim, gente. Aro apareceu com sua ganguezinha e foi logo abordando essas meninas. Achava que elas estavam chamando muita atenção dos humanos, pois era um grupo que estava se tornando um perigo para a existência dos vampiros. E uma dessas provas que eles tinham sobre isso era ver ali a recém-criada, né, que era a Noela, onde ela disse que realmente transformou elas, mas ela sempre aguardava um tempo ali para conseguir controlar essa fase aí, os primeiros meses ali, né, de um recém-criado, que é falado sobre as
saga, que é quando eles estão mais fortes, estão mais possessos por sangue, pois eles não conseguem controlar seus instintos. Então Hilda, na sua defesa, disse que ela sempre esperava e respeitava o tempo de um recém-criado, o que significava que ela não saía transformando qualquer um em vampiro. Ela dava completamente atenção para aquela pessoa que ela deu a imortalidade, já para ter toda a sua atenção e saber controlar os instintos desse recém-criado, fazendo com que ela não colocasse a vida delas em risco e o segredo dos vampiros. E ela tinha a ajuda das outras meninas. E mesmo assim, Aro disse que não acreditava muito nela, então foi quando ele pediu para ler a mente dela. E assim Hilda fez, já que ela não tinha nada a dever, e entregou sua mão. E quando Aro pegou na mão dela, viu que realmente era o que ela dizia, mas ele não ligou pra isso, sabe? Ele ligou foda-se e disse que ela era um perigo pra espécie dos vampiros. Então, de imediato, executou ela. Aquilo que acontece ali no filme de Amanhecer Parte 2. A Alice mostrou, deu provas pra ele que realmente dava pra ter a Renesmee como uma vampira, pois ela iria se desenvolver como um humano, ia crescer, e isso não iria prejudicar a imagem dos vampiros. Mas a Aro mostrou que não ia acreditar nela e aplicar a mesma coisa aqui, né? E foi quando teve aquela pegadinha ali, né, com a gente no cinema, que tivemos quando assistimos Amanhecer Parte 2 pela primeira vez, e que, na verdade, tudo aquilo que estava acontecendo, toda aquela ação, era a visão da Alice mostrando pra Aro o que iria acontecer com ele se ele metesse um de doido. Aí a gente já vê, né, que no passado ele conseguiu aplicar isso, mas nessa vez Alice disse, não, meu amor, aqui não. E depois da execução dela, Jean acabou usando seus poderes, fazendo com que as outras meninas caíssem no chão, ali sentindo dor, né, que é a capacidade que a Jean tem. E com isso, depois ela diminuiu, e foi quando Aro fez a oferta de dizer quem delas gostaria de se juntar a ele. E é quando o Reid se coloca de pé e se oferece a seguir as leis que Aro, né, colocou aí no mundo dos vampiros. Então ela se juntou a ele. E lembra quando eu disse pra vocês guardar esse nome? Então, a Reid, ela apareceu nos filmes de Crepúsculo. Sim, pra ser bem específico, foi em Lua Nova, ali quando a Bella tá saindo, covil deles, né, dos Voltures. Depois que o Aro foi convencido que a Bella iria se tornar uma vampira, tem um momento que ela tá saindo ali e a guarda dos Voltures estão levando o Edward, Bella, Alice pra fora do castelo. Quando a Reid vem passando, e junto com ela tá trazendo alguns turistas que estão ali na Itália, olhando tudo, mas na verdade ela tava levando eles pra virar lanchinho dos Voltures. E aí a gente vê ali um dos personagens falando o nome dela, né, Reid, guarda um pra mim. A Bella até tenta assim meio que hesitar, mas o Edward e a Alice não deixam, né, pra eles prosseguir, porque, meu amor, você já conseguiu fugir, você ganhou uma chance, e ainda que ela se lascar de novo. Consegui entender o lado da Bella, mas também consegui entender que não tinha muito o que fazer, né, eram os Voltures. Iriam morrer os humanos também, como Bella e os outros. Então, eles não deixam que a Bella faça alguma coisa e prossegue caminhando ali por onde a guarda dos Voltures pede pra eles seguir. Bela pescaria, Hyde. Eles parecem bem suculentos. Guarde alguns pra mim. Por aqui, por favor. Fiquem todos juntos. Então, Victoria, vendo que a coisa não ia ser muito boa pra elas, mesmo elas ajoelhando pra Aro, Victoria manda elas sair correndo. Então, Annie, Mary e Noella saem correndo junto com Victoria. E Victoria até se surpreende, pois Jean acaba não agindo, né? Ela não usa os poderes dela pra fazer com que as meninas sentissem dor e caíssem no chão. Mas o que Victoria não sabia era que os Voltures gostam de uma caça ali de gato e rato. E eles acabam indo atrás delas, porque pra eles é uma diversão seguir outras pessoas pra matar. Mas o que acontece é, Victoria era boa em se esconder, em conseguir fugir. Então ela consegue despistar os Volturi, a guarda. E Aro meio que também não se importa, porque ele já tinha conquistado o que ele queria ali. Dá o fim a alguns vampiros, mostrando a capacidade que ele tem. E também conseguindo conquistar alguém pro seu lado. Então ele deixa de mão Victoria. Outra ocasião ele iria sim debater com a Victoria e ela não ia fugir dele. E esse ocorrido acabou marcando a vida pacífica ali da Victoria, pois desde então ela começou a também não acreditar nos vampiros, pois ela sabia que eles eram pessoas ruins, assim como também ela encontrou no mundo dos humanos. E ela começou a tentar fugir deles também, né? Coisa que não era difícil pra ela, já que sua capacidade incrível de fugir e se esconder lhe ajudou bastante e fez com que isso fosse algo fácil de lidar. Mas sua cabecinha iria começar a mudar novamente referente a esse ponto, pelo menos específico por conta de uma pessoa, fazendo com que ela desse mais um voto em confiança também nos vampiros. E isso aconteceu depois que ela conheceu Jay
James, aquele do qual iria se tornar seu par romântico dentro da sua vida dali por diante. James tinha algo diferente, era uma conexão do qual a Victoria ainda não tinha conseguido ter com outros vampiros, embora ela teve ali com as meninas, né, mas com James foi diferente. E essa conexão também refletia muito as capacidades do James com a da Victoria. A capacidade do James era tipo como se fosse um espelho que era a da Victoria. E aí foi quando a Victoria começou a se aproximar dele cada vez mais, acabando se apaixonando por ele. Mas o que a Victoria não sabia é que os sentimentos que James tinha por ela não era tão, como eu posso falar, James não correspondia com seus sentimentos, dos quais era diferente com a Victoria. Sim, gente, o James não gostava da Victoria. Os livros e os filmes nunca passaram isso, né? Mas com esse livro aqui, a gente fica sabendo disso. A Victoria estava se envigando seu grande amor, do qual pra ele a Victoria não era uma pessoa que ele gostava, que ele amava. Então a gente tem um relacionamento aqui onde só um ama e o outro tava meio que se aproveitando disso, sabe? Ele tava curtindo ficar com ela, mas enquanto os sentimentos da Victoria eram reais, o de James não. E assim, depois que ela se juntou com ele, com o James, a Victoria, ela começou a estar tendo que enfrentar coisas, situações das quais ela sem ele nunca ia passar por aquilo. Ela iria estar evitando. Mas ela era uma pessoa que estava apaixonada por ele e por isso fez com que ela se metesse em situações das quais ela nunca teria buscado, diferente do estilo de vida que era do James. Porque realmente o James, ele era encrenqueiro, ele queria estar ali no meio da bagunça, né? Inclusive a gente vê isso ali no primeiro filme, no primeiro livro, ele irritado, ele focando ali em capturar a Bella, e isso acaba se tornando um grande problema. E daí por diante, a Victoria ia perder seu grande amor, né? Como a gente sabe, e ia seguir essa jornada ali de vingança, da qual ia levar pro fim que ela teve. Bem, pessoal, antes da gente prosseguir com o vídeo, vou pedir pra você deixar o seu like aí se você tá gostando desse vídeo. Isso é muito importante aqui pra mim, pro algoritmo entender que esse vídeo tá sendo curtido, vai encaminhar ele pra outras pessoas e também outros conteúdos meus irão aparecer pra vocês. Então é muito importante essa curtida, esse like aí de vocês, tanto quanto também o comentário. Eu acho que o comentário é até melhor. Os dois é perfeito, então faz os dois, tá? Deixa aí o comentário, o que vocês acham da Victoria, do que vocês estão achando desse vídeo. Já vai deixando aí também o nome de algum outro personagem que vocês querem que eu traga aqui pra mostrar pra vocês, contar a história do passado deles. Então deixa esse tipo de comentário que eu irei ficar muito grato, como também deixa o like de vocês, tá? Depois que Edward matou James, seu grande amor, ela se sentiu insegura, se sentiu assustada e foi aí que ela começou a articular tanto a vingança que ela queria trazer pra ela, como também ela queria se sentir segura. Então foi ali quando ela começou a criar um exército pra ela. E o primeiro que ela foi em busca e transformou ele foi o Riley, aonde é um cara do qual a gente vai ver que ele vai estar articulando ali, né, criando outros vampiros. E tudo isso que ele estava realizando era porque a Victoria pedia, dizendo que ela o transformou em vampiro, pois ela estava completamente apaixonada por ele. Coisa que era mentira, né? Ela só queria estar vingando ali a morte de James, como também ela queria ter como é que eu posso dizer? Segurança. Ela estava muito aflita, ela estava com medo de ser vulnerável. Então foi quando ela começou a articular e fazer com que aquilo que ela viu no passado, que no caso são os Voltures. Esse encontro dela com os Voltures serviu para com que ela se inspirasse em ter também guardas em volta dela. E foi quando ela começou a criar outros vampiros e fazendo com que Riley fosse ali o manda-chuva. Pois Victoria ainda não se sentia preparada e ela não queria se apresentar também para eles como a grande matriz dessa história toda, né? A grande mãe ali que estava por trás de tudo isso. Então ela começou a usar o Riley como marionete para treinar esses outros vampiros e fazer com que ela fosse criando ali uma rebelião, um exército para ela mesma, fazendo com que ela se sentisse segura com esses vampiros a seu lado. E a Victoria, gente, ela acabou soltando fake news porque ela falou para Riley e também, conforme o que ele sabia, ele passava para os outros vampiros, eles eram vulneráveis ao sol. Ela disse que realmente o mito, né, que existe, que os vampiros morrem para o sol. Lá, se eles tivessem contato com o sol, eles iriam morrer. E isso aí era uma das artimanhas que a Victoria usou para controlar ali o Riley e todos os outros que vieram se transformar. Enquanto tudo estava acontecendo ali, que a gente vê em Eclipse, né, nos filmes e nos livros, a Victoria, ela estava andando para despistar o Edward, pois ela sabia que ele estava caçando ela para matá-la, como fez com James.
James, né? Então ela tava fugindo cada vez mais dele. E com isso ela acabou indo pro Texas. Lá ela conheceu outros vampiros, né? Mas ela não quis briga com eles, com território, já que ela via que existia ali uma briga entre territórios para vampiros. Mas ela acabou saindo lá com a inspiração, pois ela começou a querer desejar isso também. E sabia que estava sendo criado um exército lá fora, né, onde ela deixou tudo. E ela queria que isso se ampliasse cada vez mais. Depois que a Victoria já tinha certeza que tinha despistado o Edward, ela voltou para o Noruega do Pacífico, mas não por querer vingança de Anne, do que aconteceu no passado dela. Mas até porque a Victoria não era do seu fetiche colocar ela em risco, né? E tipo, enfrentar os Voltures ou então qualquer outra ameaça maior não estava até o momento nos seus planos. Então ela só foi ali mesmo pra ficar naquele momento ali entre ela e ela mesma. Mas ela ter vivido ali com James fez também com que ela mudasse um pouquinho o seu modo de pensar. Então ela também quis se arriscar a estar ali, né? Por isso também, só por ela estar ali já era uma grande ameaça pra ela mesma. Mas mesmo assim, ela não se importou e foi pra lá. Antes de eu prosseguir aqui, gente, eu quero pedir pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais. Vocês podem me encontrar no TikTok e no Instagram através do @imaginando.ok. E lá vocês vão encontrar outros conteúdos meus que eu acabo realizando por lá. Vocês podem me ver nos reels ali do Instagram, onde eu acabo mostrando e compartilhando mais ali, acho que no ao vivo, sobre as leituras que eu estou realizando no momento. Então me segue lá pra me dar essa força por lá também, tá? E também compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que gosta de Crepúsculo e que acha que esse vídeo vai ser uma boa ela tá assistindo. Então conto muito com a ajuda de vocês compartilhando esse vídeo também. E então aí nas suas viagens, a Victoria acabou tendo a ideia de ir atrás do Laurent, ali no Alasca. E lá ela encontrando ele, foi pra saber mais informações sobre os Scully. Queria ter mais detalhes sobre eles e parecia que o Laurent tinha muito dessas informações. E aí foi quando ela foi em busca dele pra saber mais também se o Edward ainda tava com a garota, né, que no caso era a Bella, pois ela queria a vingança dela e essas informações eram muito precisas pra tá dando ali caminho pra seu outro rumo, né, que era a vingança do seu grande amor. Já que ela tinha criado os vampiros para o exército, que era um dos seus objetivos, mas também o outro era acabar com a Bella para fazer com que Edward sentisse a dor da perca do seu grande amor. E então a Victoria pediu pro Laurent ir atrás dos Cullys para conseguir mais informações e saber se realmente era verídico que a Bella estava com ele. Nisso, ele foi, né, e voltou para dar mais informações para ela. Então o Laurent acabou buscando novamente a Victoria para dizer que a casa dos Cullys estava vazia, o que significava que eles não estavam pro Fox, né? Então o Laurent acabou resolvendo ir de novo, saber mais informações para ver se eles tinham voltado. E depois disso, a Victoria não teve um retorno dele e ela foi atrás dele para saber o que estava acontecendo. Ah, detalhe, gente. A Victoria não tinha o Laurent como amigo. Ela sempre estava fingindo ser amigo dele para conquistar o que ele queria. Assim como o James também não tinha ele como amigo. E a Victoria sentia que o Laurent era um traidor, né? Então ela ficava ali meio atento com ele, de olho aberto, porque ao mesmo tempo que parecia que ele realmente estava com ela, ele não estava 100% assim. Então ela sempre foi de orelha em pé com ele. E com esse sumido do Laurent, a Victoria acaba indo em busca dele lá em Fox. E é quando ela acaba descobrindo que existe lobisomens rondando ali aquele lugar. É algo que foi meio que surpreso pra ela, pois a Victoria ela já sabia da existência dos lobisomens, porque o James uma vez acabou perseguindo um no próprio esporte dele, que ele era meio piruta, né, vocês sabem. E foi quando a Victoria acabou descobrindo que existia lobisomens. Mas ela achava que já era mais que uma lenda, que existia poucos, mas não que eles estariam ali tão presentes. Então ela acabou tendo que ficar mais atento sobre isso, né, pois ela sabia que os lobisomens era uma ameaça pra ela. E nessa ida até lá, ela descobriu que realmente os Scullys não estavam lá. Ela só queria saber se Bella ainda estava lá. E se sim, só bastava ela ter cuidado com os lobisomens pra dar um fim completamente em Bella. E nessas visitinhas que a Victoria fazia ali em Fox, né, pra tentar saber onde é que tava a Bella, a Victoria teve que aguardar mais, pois embora não tava sentindo o cheiro ali dos Scullys na cidade, tinha os lobisomens. Então ela ficou meio que frustrada, porque ela se livrou de um problema e acabou encontrando outro, porque ela sempre encontrava rastros dos lobisomens em volta da casa da Bella. Inclusive, gente, tudo isso foi acontecendo ali no que é quando a gente assiste e lê Lua Nova. Esse momento que ela não tá encontrando os Scully é quando o Edward acaba terminando com Bella e ele junto com os Scully acaba indo embora, e é quando a Bella se aproxima
mais dos lobisomens, né? Que é do Jacob e os outros ali, que faz parte da matilha. Então Victoria sempre aguardava, ficava olhando de longe pra tentar achar uma abertura que conseguisse penetrar ali a proteção dos lobisomens, fazer com que ela capturasse a Bella. Mas Victoria viu que suas chances tinham chegado ao fim quando ela acabou sentindo um cheiro de um dos Scully, que no caso era a Alice, quando ela acabou tendo uma visão da Bella, tentando praticar, né, que vocês sabem o que. Ela, sentindo o cheiro da Alice, viu que os Scully certamente iriam voltar. Então a Victoria começou a dar alguns passos para trás e resolveu, de momento, deixar esse caso arquivado e prosseguiu ali com sua ideia de ficar com seu grande exército, que era quando ela estava criando eles, né, com o Riley, da onde a gente vê ali a história se encaminhando definitivamente para Eclipse, que é quando tudo acontece, a batalha entre esse exército contra os Scully e os lobisomens, que a gente assiste isso e lê no livro de Eclipse. E quando a gente vê também ali, finalmente, o grande desafio da Victoria, que é enfrentar o Edward, passar por ele e acabar com a Bella. Mas a gente sabe o que acontece se você chegou a assistir os filmes e ler os livros, né? A Victoria acaba não tendo muito êxito com seu plano. Bem, gente, essa é a história da Victoria. Alguns dos pontos dos quais não é trazido ali para os filmes, né? Para a história original também, que é os livros. E eu trouxe essa vilã aí para vocês conhecerem um pouco mais dela, né? Saber do que ela passou no seu passado, antes da gente conhecer ela como Victoria, que foi apresentada pra gente ali nos primeiros livros da série, né, e também dos filmes. E é uma personagem da qual a gente não tem muitas informações, é tudo muito jogado ao ar. Então eu acredito que é uma personagem válida, da qual eu deveria trazer aqui pro canal, assim como eu trouxe para outros personagens, dos quais é o Carlyle e a Alice. Vou deixar aqui nos cards e também na descrição o link para vocês irem também lá ver a história do que foi a vida do Carlyle e também da Alice, da qual teve uma vida bem perturbada também. Se você já assistiu, sabe do que eu tô falando. Se não, vai dar lá uma olhadinha, que vocês também vão se agradar do que eu criei ali nesse conteúdo para aqueles vídeos. Bom, gente, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês curtirem aí o vídeo, dar o like se vocês ainda não deram. Se inscreve aqui no canal, tá? Não deixa de ativar o sininho e também deixa o comentário de vocês aí, se vocês é novo por aqui, tá? Que eu vou estar agradecendo vocês nos próximos vídeos, o comentário de vocês, tá bem? Comenta aí do qual o próximo personagem que vocês gostariam de estar ouvindo falar sobre ele, da saga Crepúsculo. Também se vocês já sabiam de alguma coisa aqui que eu falei da vida da Victoria ali do passado. Então deixa aí nos comentários, eu vou estar amando ler ele. E segue nas minhas redes sociais, como eu falei pra vocês. Vocês podem me encontrar no TikTok e no Instagram com @imaginando.ok. E lá vocês vão acompanhar outros conteúdos meus que eu já tô preparando aí, vai ser exclusivo pra lá. Então me segue no Instagram e no TikTok. Bom, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.